Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar nossas crianças, amém? Amém. Pai, nessa noite está aqui os teus pequeninos, ó Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha sobre a vida deles, ó Pai. Cada família aqui representada, Senhor Deus, cada criança, nós declaramos, Senhor Deus, a Tua proteção sobre a vida deles, ó Pai. Nós repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti, toda ideologia maligna, tudo aquilo que tem tentado contra a vida das nossas crianças, ó Pai. Nós repreendemos agora no nome santo de Jesus, ó Pai. Essas crianças nós declaramos que pertencem ao Senhor. A bênção do Senhor está estabelecida sobre cada criança da Igreja de Zurum, sobre cada família aqui representada, Pai. Que essas crianças venham crescer não somente em estatura, mas em graça e amor pelo Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós declaramos o Teu sangue, a Tua proteção sobre a vida de cada um, ó Pai. Dê sabedoria aos pais, dê sabedoria aos professores, guarda ela em todos os lugares. No nome santo de Jesus, a igreja diz: Amém. Amém. As crianças agora vão para a salinha, vamos ter uma programação especial de Páscoa com a tia Luana. Amém. 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 Denis, se você puder colocar para mim, por favor, 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Se tiver a versão EACF, por favor. Hoje nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos repetir juntos, irmãos, só ali o último pedacinho, porque Cristo, vamos? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mais uma vez. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Quem é a nossa Páscoa? Cristo. Aleluia. Essa semana eu estava pensando em que mensagem trazer para os irmãos, em uma data tão especial como a Páscoa. Foi uma semana bem corrida, confesso aos irmãos. Na segunda nós estivemos pregando na Metodista, na quinta no nosso grupo de convívio na Fazenda Hermitage. Hoje nós estamos aqui, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Eu estava falando com meu pai essa semana, quando nós estávamos voltando de uma pregação, como é bom pregar a palavra do Senhor. Como é bom estar com Cristo, ser alimentado pela sua palavra. Não tem nada que possa expressar tamanha graça que Ele tem por nós. E Cristo me levou a essa passagem, o Espírito Santo dele me levou a essa Páscoa que diz que Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é a nossa Páscoa. Por quê, pastor? Porque falar de Páscoa para muitas pessoas hoje, talvez remeta a muitas coisas que não são Cristo e não são a Bíblia. Talvez para muitos hoje a Páscoa é apenas um chocolate, a Páscoa é apenas um coelho. E há um tempo atrás eu li uma frase que dizia que uma das grandes estratégias de Satanás na atualidade é esvaziar o significado de grandes verdades do cristianismo. E talvez a Páscoa seja uma dessas. Hoje, as grandes mídias, nós vivemos em um tempo que, talvez desde a descoberta do Brasil, se mistura muito religião com cultura. Então, grande parte dos feriados que nós temos aqui no nosso país, nós vemos essa mistura de religião com cultura. E eu não sei porquê, de um tempo para cá, algumas coisas têm perdido muito o seu valor, o seu significado. E é engraçado que às vezes a gente tem algumas coisas dessa mistura de religião com cultura na nossa vida e nós nem notamos. Quem é mais velho aqui vai lembrar que antigamente nós pedimos bênção para o nosso pai, bênção mãe. Talvez os mais novos não tenham esse costume, mas nós fazemos isso. E muitas pessoas pediam bênção ao pai, bênção à mãe, eram ímpios, nem sabiam o que isso significava. Me abençoe. Isso tinha um cunho religioso. Mas nós vemos hoje, muitas vezes, festas como a Páscoa perder um pouco do seu significado. E eu pergunto a vocês, talvez Páscoa e Natal, talvez são as principais festas. Qual que vocês acham que a população, não vocês, a população mais valoriza?
Páscoa ou Natal? Natal. Páscoa ou Natal? Natal. E é curioso, né, que... Por que valoriza mais o Natal do que a Páscoa? Agora eu quero que você imagine comigo. O Natal. Um bebê lindo, bochechas rosinhas, lá numa manjedoura, e você olha aqueles anjinhos, aquela estrela que anuncia, os reis magos trazem presentes, é um bebezinho maravilhoso e tem ali os animaizinhos em volta. Então o Natal é muito bonito, é muito emocionante. Só que quando nós olhamos para a Páscoa tem um adulto com o rosto em sofrimento, muitas vezes sangrando. A Páscoa não é bonita, gente. A Páscoa não vende. A Páscoa não vende. Então, não sei porquê, de alguma maneira, a Páscoa passou a ser um chocolate e um coelho. Porque a Páscoa ela não é bonita. Como é bonito um homem sendo julgado, sendo condenado, sendo assassinado. Ninguém quer ver essa cena. Nós queremos ver um bebezinho bonitinho na manjedoura, com os anjinhos. E é difícil achar a origem de quando começou esse negócio da Páscoa e chocolate. Tem muitas histórias que tentam explicar essa origem, mas nenhuma chega de fato. Mas a verdade, irmãos, é que querem maquiar a verdadeira Páscoa. Querem substituir o cordeiro por um coelho. Querem substituir o sangue por chocolate. Só que você pode ler a Bíblia de capa a capa, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos. Você vai pegar o Novo Testamento, os Evangelhos, o livro histórico de Atos, as cartas pastorais, as cartas doutrinárias, as cartas gerais, o livro da Revelação do Apocalipse, e você nunca vai ver Cristo olhando para você e falando assim: lembre-se do meu nascimento, comemorem o meu nascimento. Pastor, você é contra o Natal? Jamais, eu adoro Natal, irmão. Adoro Natal, é muito bom estar com a família reunida, comer rabanada, ganhar presente. O Natal, o nascimento dele, nós ganhamos presente, é bom demais. Só que eu estou tentando falar para você, irmãos, que você não vai achar na Bíblia essa ordem, mas você vai achar assim: lembrem-se, memorem, celebrem a minha morte e a minha ressurreição. Façam isso em memória de mim. Será porque nós valorizamos tanto o Natal e não a Páscoa? A única ordem que Jesus deu para nós, irmãos, foi que nós lembrássemos, nós celebrássemos a Páscoa. Não a Páscoa do coelho, não a Páscoa do chocolate, mas a Páscoa que é a sua morte e ressurreição. E eu não sei se você, assim como eu, hoje acordou e passou o seu dia todo de celebração. Eu não sei se hoje você parou para pensar como nós somos privilegiados por essa Páscoa. A Páscoa é um momento de celebração, de alegria. E muitas vezes nós esquecemos disso, que na Páscoa nós ganhamos vida. Na Páscoa o Cordeiro Pascal se entregou por nós, ele é a nossa Páscoa e nós estamos aqui hoje por causa dele. Eu não sei se você sabe a origem da Páscoa, e eu queria começar lembrando com você a origem da Páscoa. Quantos de vocês lembram de José? José, filho de Jacó. Quantos lembram? Já ouviram a história? Já viram a novela? José, certa feita, ele tem um sonho. E quando ele tem um sonho, seus irmãos, ao invejarem, vendem ele como escravos para ismaelitas. E você vai lembrar que José, ele é vendido para um homem chamado Potifar. E quando ele chega na casa de Potifar, José começa a se destacar, porque havia sobre ele a promessa. E tudo quanto José colocava a mão prosperava. Então José logo se torna um mordomo da casa de Potifar. E a história é linda. Porém, Potifar tinha uma mulher um tanto quanto atribulada. E essa mulher atribulada se apaixona por José. E a Bíblia vai dizer no livro de Acrescentares que o nome dele, devido a essa mulher, não era Potifar, mas era Boitifar. Algo assim, não entendeu. Amém.
E esse Potifar, Débora entendeu, Débora está rindo. E esse homem, com essa mulher atribulada, de repente decide fazer uma viagem. E quando ela faz essa viagem, essa mulher decide ir atrás de José. Todos os dias ela perturbava José. E a Bíblia vai dizer que José, quando ela chega para tentar alguma coisa com ele, o que José fala para ela? Não. Potifar volta de viagem. E ele sabia a mulher que ele tinha, então ele não decide matar José. Ele decide prender José. O tempo passa, José é preso e lá na prisão José encontra com um padeiro e um copeiro do rei. E esse padeiro e copeiro, eles têm um sonho. E José ali naquela prisão interpreta aquele sonho deles. E passa o tempo, aqueles copeiros e padeiros são soltos. De repente Faraó tem um sonho. Ele sonha com vacas magras e vacas gordas. O sonho da espiga de milho, você vai lembrar? Então aquele padeiro, aquele copeiro lembra de José na prisão e fala: olha, eu conheço alguém que interpreta sonhos, ele interpretou meu sonho. Faraó então chama José lá no seu palácio e José fala: olha, não interpreto por mim, mas eu interpreto por Deus. E José interpreta aquelas 7 vacas magras, as 7 vacas gordas como 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. Então ali começa os 7 anos de prosperidade, José se torna governador do Egito. A promessa de Deus começa sobre a vida de José, mas de repente vem os 7 anos da escassez. E ali durante aqueles 7 anos da escassez, quando José está ali no Egito, os seus irmãos vão até ele, vão até o Egito tentar comprar mantimentos, porque a crise estava afetando eles. Então José ali encontra com seus irmãos que haviam vendido como escravo. E a história linda é que José não tenta se vingar dos seus irmãos. José poderia olhar para os seus irmãos e falar: quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai me ver na bênção, não vai se arrepender. Mas não. A Bíblia diz que José pensou: por causa de vocês que eu estou aqui. E José manda chamar o seu pai Jacó, o seu irmão Benjamim, que não vão na primeira viagem. Então eles chegam e tem um reencontro de Jacó com José, e é muito lindo isso tudo. Só que quando eles estão ali no Egito, José leva todo mundo para morar no Egito. A Bíblia vai dizer que são 76 pessoas morando no Egito. Só que o tempo passa. E esse povo hebreu que está no Egito agora, eles têm uma promessa sobre eles que é o quê? Se multiplica. Então José morre, Jacó morre, seus irmãos morrem, e o povo de Deus está ali no Egito, se multiplica. E crente gosta de fazer filho, né, irmãos? Antigamente, então, vocês sabem que crente fazia filho. Então eles se multiplicam, a Bíblia vai dizer que eles chegam a milhões. Então você imagina, milhões de pessoas numa terra estranha, falando hebraico, circuncidando, cumprindo os mandamentos e acreditando no único Deus. Uma nação dentro de outra nação. O faraó que havia ordenado José governador, então morre. Vem outro faraó, e ele fica preocupado com aquilo, um povo crescendo dentro da nação do Egito, só que ele não faz nada. Só que a Bíblia vai dizer que vem outro depois desse faraó, e esse outro decide fazer alguma coisa. Os historiadores vão falar que o nome dele é Ramsés. E quando ele olha esse povo crescendo, esses milhões de judeus na sua nação, o que ele fala? Olha, eu vou subjugar esse povo. Ele tem uma ideia mirabolante, ele fala: vamos escravizá-los, subjugá-los, senão esse povo vai dominar a gente. Então, o povo de Deus se torna escravo no Egito. Passam-se os anos, gerações e gerações sendo escravizadas, 400 anos de escravidão. Então o povo, já cansado dessa escravidão, começa a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, cadê a terra prometida? Cadê a terra que manda leite e mel? Nós estamos sendo escravizados. E Deus levanta ali um profeta chamado Moisés. Moisés nasce. Só que Moisés ainda é um bebê. E demora 40 anos que ele é criado ali no Egito, aprendendo tudo sobre os egípcios. Porque como ele havia de libertar o povo do Egito, se ele não conhece a cultura do Egito, então ele é criado no palácio, conhecendo a cultura egípcia. 40 anos, com 40 anos ele comete um crime
e vai embora do Egito. Passam-se mais 40 anos, ele se torna um pastor. Até que um dia Deus chega para Moisés e uma sarça ardente que não se consumia e chama Moisés para libertar o povo. Moisés volta para o Egito e ali naquela sarça ardente, talvez Moisés pensasse, Senhor, mas eu sou gago, eu sou velho. O Senhor fala, eu vou levantar outro para te ajudar, Deus chama Arão. E vai Adão e Moisés até Faraó. O Senhor manda libertar o povo para que o adore. E Faraó pergunta, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Talvez Moisés quisesse pensar assim, o senhor não vai conhecer esse Deus, porque ele é muito grande para você conhecer ele. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o estado dos seus pés. A Bíblia diz que ele conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. A Bíblia fala que ele é criador do céu e da terra, que ele pega as águas dos oceanos na concha de suas mãos. Então ali naquele momento com o Faraó endurece seu coração, não liberta o povo. Então Deus lhe envia 10 pragas. Quem lembra das 10 pragas aí? A primeira é o quê? A água se torna sangue. E vem várias pragas, vem a praga dos garfanhotos. E aqui, não sei se você já viu a praga do garfanhoto? Há pouco tempo a gente viu aqui no sul do país os garfanhotos passando, né? Vê aquela nuvem de garfanhoto, quando eles vêm, irmãos, pode ter aquela vegetação que quando eles passam só fica os galhos. Então você imagina vindo aquela nuvem de garfanhoto sobre o Egito, limpando a horta dos egípcios, porém quando você olhava na horta do povo de Deus, a horta estava lá intacta. Eu pergunto a você, quem foi que avisou aquele garfanhoto que não podia ir na horta do povo de Deus? Veio uma praga chamada piolho. Quem aqui já teve piolho, irmão? Quem não teve piolho não teve infância. Quem não teve piolho não sabe o que é ter infância. Não sabe o que é deitar a cabeça no colinho da mamãe e ela ficar matando lenha com a unha. Hoje as crianças não têm mais piolho, é só na Clara que tem. Se você não teve piolho, você não tem infância. Coisa boa, né, irmão? Deitar no colinho da mamãe, passar aquele pente fino. Eu nem falo que ela tinha tanto piolho que a mãe dela passava um remédio na cabeça dela, nem podia, nem até proibido hoje. Então veio uma praga chamada piolho. E como que você pega piolho? Basta você estar o quê? Está perto. Só que a praga do piolho vem sobre os egípcios, mas no povo de Deus o piolho não pega. Sabe por quê, irmão? Porque mal nenhum chegará à tua tenda, praga nenhuma alcançará a tua casa. Veio uma praga chamada escuridão. Só que na casa dos hebreus havia luz. E vem a última praga, que é chamada a morte dos primogênitos. Primo vem de primeiro, gênito vem de genitura, então aquele que nasceu primeiro. E o Senhor olha para Moisés e fala, olha, todos os primogênitos do Egito morreram. Eu penso que Moisés deve ter ficado preocupado, porque os hebreus nasceram no Egito, então muitos ali poderiam morrer. Então talvez venha aquela preocupação na cabeça de Moisés, o que nós vamos fazer? O Senhor olha para Moisés e diz assim, olha Moisés, mande o povo pegar o cordeiro, sem mácula. Eles vão matar esse cordeiro, vão tirar o sangue dele e reservar em pote. Vão assar esse cordeiro, vão colocar sobre a mesa, vão colocar ali ervas amargas, vão colocar ali pães asmos, pães sem fermentos. Eles vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar nos batentes da porta. E é lindo isso, irmãos, porque eu não sei se você sabe, mas cada praga do Egito está desafiando o rei deles. Lá o sol era um Deus, então quando vem a escuridão, Deus está mostrando para os egípcios que Ele é o único Deus. E agora, não sei se você sabe, mas na arqueologia vai dizer que na história que os egípcios, em algumas escavações arqueológicas, você vê isso, muitas portas das casas egípcias sabiam o nome dos deuses. Então, Deus manda eles passarem o sangue nos batentes da porta.
E Deus fala, meia-noite o anjo vai vir, mas a casa que tiver com sangue, ela está protegida. Da meia-noite o anjo vem, e a Bíblia vai contar que quando o anjo da morte chega, e a casa que havia o sangue, o anjo passava por cima. O anjo passava. O anjo fazia o quê? Passava. Passar, que em hebraico é pensar. No português é o quê? Páscoa. Então o que é Páscoa, pastor? É isso. Páscoa é isso. Páscoa é simplesmente Deus dando livramento ao seu povo. O anjo da morte veio, mas o sangue do cordeiro está sobre a casa, então o anjo passa. A casa está protegida. Páscoa é uma casa que está destinada à morte. Mas pelo sangue do cordeiro, Deus dá livramento a essa casa. E você vai lembrar que o povo, após essa praga, é liberto. E começa-se a comemorar a Páscoa em todo Israel. Passam-se os anos, Moisés morre, vem Josué, e Josué comemora todos os anos o quê? A Páscoa. É tão importante a Páscoa que o calendário judaico começa em março, na Páscoa. Então todos os anos os judeus vão comemorando, vem Josué, vem Davi, e todos eles vão comemorando todos os anos a Páscoa, essa libertação do Egito. Aí vem Jesus Cristo, e você vai ver no Novo Testamento, Jesus Cristo comemorando a Páscoa. A primeira vez que a Páscoa aparece no Novo Testamento, Jesus está com 12 anos, e você vê lá Jesus no templo. E talvez a Bíblia dá ênfase a essa passagem, porque Jesus está com 12 anos e Maria e João esquecem Jesus no templo. Aí você imagina Deus olhando lá de cima e falando assim, rapaz, como que eles esquecem o meu filho no templo? Se eles esquecem o meu filho, que dirá o deles? Eles esquecem Jesus no templo. E Jesus todos os anos comemorava a Páscoa porque ele era judeu. Então ele comemora a Páscoa, ele é um judeu. Ele estava sempre celebrando essa maior festa. Só que um dia, em Lucas 22, vai dizer que Jesus se reúne com seus discípulos para a última Páscoa. A última Páscoa. Pastor, por que a última? Lucas 22, versículo 7, vai dizer assim. Coloca pra gente, por favor, David. Finalmente chegou o dia, a minha versão está diferente. Chegou, porém, o dia dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Pode passar? E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide e preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como eles lhe haviam dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. A minha versão, a nova versão internacional, vai dizer que Jesus olha para eles e diz assim, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Esse versículo, irmãos, ele me encanta muito. Então, antes de entrar na última Páscoa, eu gostaria de dar uma ênfase aqui. Jesus é Deus. Ele é Deus encarnado. Agora ele está com seus discípulos reunidos para a Páscoa. E ele olha para os seus discípulos e diz assim, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. A primeira lição que eu tiro disso aqui, irmãos, é que a Páscoa fala de comunhão. É lindo porque havia uma separação entre Deus e os homens.
Adão peca, o pecado nos separa de Deus. E agora Jesus Cristo ele vem para nos redimir. Ele vem para nos salvar. E quando Deus encarnado está ali com seus discípulos, ele olha para os seus discípulos e diz assim: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Olha que lindo, irmão. Deus, ele olha para os seus discípulos, assim como ele olha para mim e para você nessa noite, e diz assim: desejei ansiosamente estar com vocês. Ele olha para mim e para você nessa noite e diz que ele deseja ter comunhão comigo, ter comunhão com você. A Páscoa nos fala de uma nova comunhão. A Páscoa fala dessa separação que havia, mas a partir de Jesus Cristo, ele nos chama para uma nova comunhão. Ele está te chamando para uma comunhão. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Talvez você chegou e você esteja um pouco afastado dos caminhos do Senhor. Talvez por algum motivo você esteja longe. Mas a mensagem da Páscoa para você nessa noite é: eu desejo ansiosamente ter comunhão com você. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus, irmão? Quantas vezes o pecado vai nos afastando, nos levando para longe? Mas a Páscoa nos leva a memorar isso, que a todo momento Deus deseja comunhão conosco. Ele deseja nos encontrar. Talvez você está longe, talvez por algum motivo você está distante do Senhor, mas Ele está dizendo para você nessa noite que Ele deseja ansiosamente ter comunhão com você. Ele deseja ansiosamente ter você à mesa. Ele quer isso com você. Ele olha para os seus discípulos, isso é lindo porque é Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que criou o sol, a lua, as estrelas, aquele que conta cada uma. E ele olha para esses homens falhos como eu e você, homens simples, pescadores, mas ele olha para eles, e Deus olha para eles e diz assim: eu te enxergo e eu desejo ter comunhão contigo. E ele está dizendo para você: eu desejo ter comunhão com você. Ele está ali na mesa com seus discípulos. E é lindo que se nós olharmos no Evangelho de João, que conta a mesma história, você vai ver que os discípulos eles começam uma discussão sobre quem era maior no reino de Deus. Você vai lembrar que tem uma cena que a mãe de Tiago e João fala com eles, e eles chegam para Jesus e queriam um sentar à sua direita, outro à sua esquerda, queriam um lugar de destaque. E Jesus, ele, naquele momento da última ceia, Jesus dá a eles uma lição de humildade. Jesus pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Deus começa a lavar os pés dos discípulos. Ele continua ali naquela mesa bonita com seus discípulos. Ele avisa que um deles iria o trair. E ali naquela Páscoa, quando ele está ali com seus discípulos, está posta a mesa, há cordeiro, há vinho, há pão, há ervas amargas. Mas ele não pega a erva amarga, porque amargo não vai ser mais a erva, mas vai ser o seu sofrimento. Não é mais a erva amarga, mas o amargo é o sofrimento dele, que ele vai passar. Há ali o cordeiro também, mas ele não pega o cordeiro, porque agora ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que vai ser entregue, vai ser sacrificado. Então, ele olha para os seus discípulos e ressignifica a Páscoa. Ele dá um novo sentido à Páscoa. Ele pega aquele pão e ele parte e diz assim: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Se lá atrás um cordeiro foi sacrificado, agora quem vai ser sacrificado vai ser Deus. Vai ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pega o cálice e diz assim: olha, não é o sangue do cordeiro que você vai passar na porta, mas é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que vai ser entregue, vai ser aspergido na cruz do Calvário por você, para te dar perdão, para te proteger, para te limpar. Não é mais um cordeiro lá do Antigo Testamento, não, mas é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele que vai ser entregue, é o seu sangue que vai ser derramado por mim e por você. Então a Páscoa, irmão, tudo que aconteceu lá atrás aponta para Jesus. Se lá atrás havia de ser um cordeiro imaculado, agora está o cordeiro de Deus sem pecado, sem mácula, para tirar o pecado do mundo. Se o cordeiro lá tinha que ser macho, aqui está Jesus Cristo, um homem perfeito, como diz o Evangelho de Lucas.
E Ele está a ponto de sacrificar por mim e por você. A Páscoa, irmãos, não é sobre coelho. A Páscoa é sobre Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa não é sobre chocolate, é sangue. Mas um sangue da nova aliança que limpa eu e você de maneira que nós estávamos condenados. Mas a partir desse sangue nós temos paz com Deus. Nós temos perdão dos pecados. Nós temos uma nova vida, uma nova perspectiva. E é lindo que nessa mesa, após ele partir o pão, ele tomar o cálice, ele anuncia que um deles vai trair. E a Bíblia vai dizer que ele vai para um jardim chamado Getsemane. Repita comigo, Getsemane. E ali, a angústia toma conta dele, a ponto dele olhar e dizer: eu estou angustiado. A minha alma está angustiada. Porque os seus discípulos, aqueles que andaram junto com ele, Judas, estariam traindo ele. O meu pecado, o seu pecado estaria sobre ele. Então ele começa a ficar angustiado, a ponto da Bíblia vai dizer que dele suar sangue. Você vai ver que a pessoa, para suar sangue, ela tem que estar no nível de angústia tão grande, a ponto dos vasos dilatarem. Ele está ali orando, e aquele suor de sangue, ele é angustiado, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque sobre ele estava o meu peso, o seu peso, o peso dos nossos pecados, as nossas falhas. Ele cai no chão orando, ele se levanta em oração, mas de repente aparece um anjo, e ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A Bíblia vai dizer que logo após essa oração de Getsemane, chegam os soldados. Judas vem trair ele com um beijo. Ele podia olhar para Judas e julgar Judas, mas ele olha para Judas e chama Judas de amigo. Amigo. Judas dá um beijo nele, Pedro corta a orelha de Malco, e Jesus vai ali e faz um milagre. Ele é preso, ele é levado para a casa de Caifás, sumo sacerdote, e aí ele começa a ser julgado pelo Sinédrio romano, pelo Sinédrio judaico. Começa a vergonha, começam a esbofeteá-lo, começam a zombar dele, chamar ele de blasfemo. E eu não sei em que momento, mas em determinada hora, próximo do amanhecer, uma serva, alguém que não tinha nem importância, olha para Pedro e diz assim: ei, eu conheço você. Você anda com ele. E Pedro faz o quê? Nega a segunda vez, nega a terceira vez, o galo canta. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele. Aquele olhar. E se Jesus olhasse para mim e para você agora, qual seria o nosso sentimento? Será que seria um sentimento de remorso? Será que seria um olhar que nos levaria a ver que estamos negando Ele nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nas nossas palavras, no nosso pensamento? Pedro nega Jesus. E o texto vai continuar. Eles vão pegar Jesus então e vão levar Jesus até Pôncio Pilatos, governador romano. E levam até Pilatos, e ali eles começam a pedir a Pilatos uma condenação. Pilatos entende que Jesus não tinha nada que pudesse condená-lo à morte. Pilatos, em sua estratégia, ele sabe que Herodes está ali, porque era Páscoa, a cidade estava cheia, Herodes estaria, Herodes era o governador da Judéia. Ele manda Jesus ser levado até Herodes. Chegando lá em Herodes, a Bíblia vai dizer que Herodes fica afoito ao encontrar Jesus, porque ele queria conhecer Jesus. E ele fala para Jesus: faça algum milagre. E Jesus fica em silêncio.
Herodes então coloca o manto nele e manda ele de volta para Pilatos. E lá na presença de Pilatos, é interessante que a Bíblia vai dizer que a esposa de Pilatos teve um sonho. E ela manda um recado para Pilatos: olha, não se envolva com esse homem, não se envolva com esse inocente. E Pilatos ali com aquela multidão que queria a condenação de Jesus, Pilatos tem uma ideia: olha, é Páscoa e podemos libertar um prisioneiro. Então ele vê logo Barrabás, que era um assassino, um homem cruel. Ele olha para a multidão e diz: quem vocês querem libertar, Jesus ou Barrabás? E a multidão grita o quê? Barrabás. E Jesus? Crucifique. Vamos dar uma viajada agora. Eu imagino Barrabás lá na cela. E Barrabás está ouvindo a multidão. E a multidão grita: Barrabás! Pilatos está dizendo: Jesus ou Barrabás? A multidão: Barrabás! E Jesus? Crucifique-o! Eu imagino que ele só estava ouvindo a multidão dizendo: Barrabás, crucifique-o! Ele devia ter ficado desesperado. De repente chega um guarda e fala assim: abre a cela, Barrabás vai pensar: vou morrer. Mas ele vai ser liberto. Vem, Barrabás! Senhor, para onde? Você está livre. Eu livre? Sim, Barrabás. Você fez tudo errado. Você matou, você pecou, você mentiu. Mas o inocente vai morrer no seu lugar. E muitas vezes na nossa trajetória, quando nós ouvimos a história de Barrabás, nós ficamos revoltados porque nós achamos assim: nossa, Barrabás foi solto, condenado Jesus, que multidão cruel. Até nós entendemos que Barrabás sou eu, Barrabás é você. Barrabás, você fez tudo errado. Você mentiu, você pecou. Você peca até hoje, mas o inocente morreu em seu lugar. Eu e você, nós somos Barrabás. Barrabás que estava condenado. O seu destino era a morte, mas o inocente veio e morreu em nosso lugar. Barrabás é solto. E Pilatos decide castigar Jesus. Então os soldados romanos levam Jesus para o castigo. E a Bíblia vai dizer que eles vão usar um chicote chamado azorrague. Repita comigo: azorrague. O azorrague era um chicote que tinha tiras de couro. Em suas pontas haviam ossos pontiagudos. E vai dizer que os romanos eles davam 40 menos uma, porque eles acreditavam que se alguém tomasse 40 chicotadas de azorrague poderia ficar louco, poderia não sobreviver. Então eles davam 39 chicotadas. Então Jesus vai ali para o castigo, começam a atacar naquele azorrague em suas costas. Imagina você, tiras de couro com pontas de ossos, e cada vez que vinha uma chicotada, um pedaço de pele, um pedaço de músculo, sangue jorrava. 39 chicotadas. E Jesus em silêncio. Eu estava falando disso quinta-feira no culto no lar, e as pessoas falavam: nossa, eu não consigo nem ver aquele filme A Paixão de Cristo. Cada chicotada um pedaço de carne saía, um pedaço de músculo. Em um inocente. Em alguém que não tinha pecado. Em alguém que era puro. O que ele fez? Curou, libertou, salvou. Mas o inocente está sendo chicoteado. 39 chicotadas em Jesus. Eles não satisfeitos, eles colocam uma coroa de espinhos em sua cabeça e vai dizer a história que cada espinho tinha em média 5 centímetros. Zombaram nele, cuspiram na cara dele. Se salva, você não é o rei dos judeus? Colocaram um manto, levaram ele de volta para a multidão.
E a multidão continuou gritando o quê? Crucifique. Pilatos então lava as suas mãos. É dado uma cruz para Jesus. Jesus caminha o caminho da cruz, carregando aquela cruz. E a cruz era muito pesada. Sabe por que a cruz era pesada, irmão? Porque não era só o peso do madeiro, mas era o peso do meu e do seu pecado. Ele carrega aquela cruz. Ele chega ao local chamado Gólgota, que significa caveira. Ali pregam as suas mãos, pregam os seus pés, colocam ele naquela cruz, e quando aquela cruz é suspensa, o seu corpo vai para frente, de maneira que comprime o seu diafragma. Ele tem dificuldade de respirar. E naquele momento de dor de Jesus Cristo, que nós não gostamos nem de pensar, que nós não conseguimos assistir Paixão de Cristo nem 2 vezes, ele olha para aquele povo e ele diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa é a sexta-feira, Jesus é crucificado. Ali estão os ladrões, ali é a salvação. Ali ele fala 7 palavras na cruz, e tem uma explicação para cada palavra, mas nós vamos passar por isso. Até que em certo momento, próximo ao meio-dia, a Bíblia vai dizer que o céu escurece. Ele olha para o céu e grita assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por quê, irmão? Porque naquele momento, Deus olha e não vê Jesus. Deus olha e vê eu e você. Deus olha e vê o pecado. Deus está aplicando a justiça sobre os pecadores. Então quando ele olha, ele não vê Jesus, que é puro, que é imaculado, não, ele vê eu, ele vê você. Ele vê a gente negando ele no nosso dia a dia. Ele vê as nossas mentiras. Ele vê a prostituição. Ele vê o adultério. Ele vê no carnaval as pessoas zombando dele, zombando da sua crucificação. E Deus vira. Ele morreu na cruz sabendo que nós negaríamos ele ainda hoje. Ele morreu na cruz sabendo que no carnaval, agora há pouco tempo, várias pessoas iam zombar da sua morte, da sua crucificação. Ele morreu sabendo que muitos de nós não seríamos fiéis. Ele morreu sabendo de tantos pecados que nós cometeríamos, mas ele morreu por mim e por você. Sangue saiu da sua cabeça, sangue saiu das suas mãos, sangue saiu dos seus pés. Vem um soldado romano, enfia uma lança no seu peito, e ali sai até a última gota de sangue. Ele deu até a última gota de sangue por mim e por você. Ele nos amou sem reservas. Ele deu tudo o que tinha por mim e por você. Por isso eu quero dizer para você, irmão, que você é amado. A maior mensagem do Evangelho é João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Talvez você ache que você não tem valor. Talvez você ache que ninguém olha para você. Talvez muitas vezes você se sente desprezado. Mas eu quero dizer para você que Deus amou você. Ele entregou tudo por você. Ele deu até a última gota de sangue por você. Jesus morre. E é sexta-feira. E essa talvez seja a pior sexta-feira da história. Porque ali com Jesus morre a esperança dos profetas. Ali com Jesus morre a esperança dos discípulos. O Mestre morreu. O Messias anunciado por todos morreu. Mas pior que a sexta-feira não é a sexta-feira, é o sábado. Vamos postar algo sobre isso hoje, né? Pior é o sábado, porque no sábado é silêncio.
No sábado todo mundo acordou e só tinha uma pergunta: por quê? O Mestre, o Messias morreu e não há uma resposta. O sábado é o sábado de silêncio. E talvez você chegou aqui essa noite e você está nesse sábado. Talvez a sua sexta-feira foi terrível e você está hoje perguntando: por que, Senhor? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou vivendo isso? Por que está tão difícil para mim? E tudo que você tem é um silêncio. É um porquê, você pergunta por quê, e não tem resposta, é silêncio no céu. É o pior sábado que já existiu. Um sábado de escuridão. Mas é lindo, irmãos, que em Lucas 23, 50 vai dizer que José, ele decide pedir permissão para sepultar Jesus. E ele e Nicodemos pegam e vão lá e sepultam Jesus. Jesus é sepultado. Continua o silêncio, o porquê. Todos perguntando por quê. Cadê o Messias? Cadê o Mestre? Cadê o profeta anunciado? Aí é lindo, irmãos. Porque lá no capítulo 24 de Lucas vai dizer assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro. E é lindo, sabe por quê, irmãos? Porque você vai ver em outros evangelhos que elas estão indo para o sepulcro. E elas estão pensando assim: como nós removeremos a pedra? Porque você sabe que naquela época os sepulcros haviam pedras pesadas, e elas estão a caminho do sepulcro, elas estão pensando: como nós faremos para remover a pedra? E quantas vezes na nossa vida nós estamos com problemas, com situações que nós pensamos: como nós faremos para remover isso? Nós andamos preocupados, mas a verdade é que Deus já agiu e a pedra já está removida. A pedra já está removida. Talvez você chegou aqui preocupado com alguma pedra que está sobre a tua vida, sobre a tua história. Eu quero dizer para você que Deus já removeu essa pedra no nome de Jesus. Você vai ser surpreendido. Elas chegam ao sepulcro e lá está um anjo. O semblante era triste até chegar ao sepulcro. A notícia era ruim, afinal o Messias morreu, Jesus Cristo morreu. O que faremos? Só quando elas chegam no sepulcro, lá um anjo, ela e ele olha para elas e diz assim: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Sabe, irmãos, isso é lindo. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte não foi capaz de parar o nosso Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu estava falando isso com a Elaine vindo para cá hoje. Haviam 3 formas que os romanos matavam quem não era cidadão romano. Uma era jogado nas arenas para os animais comerem. A outra era quando queimava em praça pública como tocha. E a terceira era a crucificação. E todas essas mortes haviam um porquê. Eles matavam com essas mortes porque o objetivo era não ficar em cadáver. Quando você era crucificado, os corvos comiam você. Quando você era queimado, sobrava só cinzas. E quando você era jogado nas arenas, você era comido por animais, por leões. Então, quando eles condenam Jesus à crucificação, eles queriam apagar Jesus da história. Só que, irmãos, aquele que eles tentaram apagar da história foi aquele que dividiu a história no meio. Hoje qualquer historiador, quando for falar da história, tem que falar assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu a história ao meio. Roma não foi capaz de apagar a história dele. O Sinédrio romano não foi capaz de apagar a história dele. Ele não está lá morto no sepulcro, não. Ele já ressuscitou. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. É aquele que venceu a morte. Você vai lá no túmulo de Allan Kardec, está lá Allan Kardec. Você vai lá no túmulo de Maomé, está lá Maomé.
Mas Jesus não está morto, Ele já ressuscitou. Ele ressuscitou, irmão. E é lindo que vem Maria Madalena, a Bíblia vai dizer aquela que Ele expulsou 7 demônios. E ela está lá no túmulo, Ele olha para Maria Madalena e fala assim: vai lá e anuncia. Aquela que era uma pecadora, que era uma excluída, vai ser a primeira missionária. Ele poderia mandar Pedro, não, mas ele decidiu mandar Maria Madalena. É esse Deus. É esse Deus que nós servimos. A Páscoa não é sobre um coelho, a Páscoa não é sobre chocolate. A Páscoa é sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha e da tua vida. Nós estamos aqui por causa desse sacrifício, irmão. Por isso que eu te perguntei como você acordou hoje, como você chegou aqui. Será que você chegou aqui alegre? Se nós entendêssemos o significado da Páscoa, nós já chegávamos nesse culto dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque eu estava condenado, meu destino era a morte, mas o Senhor morreu por mim. O Senhor me salvou, mesmo eu não sendo merecedor, mas é graça, é favor merecido. O Senhor morreu por mim, mesmo sabendo que amanhã eu vou pecar. O Senhor morreu por mim, mesmo sabendo que eu trairia, que eu negaria, que eu faria tantas atrocidades, mas o Senhor morreu por mim. E é isso que me encanta no Evangelho, irmão. Sabe o que me encanta no Evangelho? É que você não vai ver lá no livro de Maomé dizer assim: Maomé ama. Você não vai ver lá no livro de Buda dizendo assim: Buda ama. Você não vai ver se Allan Kardec ama. Mas você vai ler lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por mim e por você. Caminhando para o fim, tem uma história muito interessante de C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, autor de Cristianismo Puro e Simples. Certa vez que C.S. Lewis foi chamado para um debate sobre religiões. O objetivo de C.S. Lewis naquela conferência em uma faculdade era falar o que difere o cristianismo das outras religiões. Então veio o budista falando da sua religião, veio o islamista falando da sua religião. Quando chega a vez de C.S. Lewis, ele diz assim: olha, eu poderia falar qualquer coisa. Eu poderia falar que a minha religião teve um mártir. Porém, isso não ia diferir das outras religiões, porque nas outras religiões tem um mártir. Eu poderia falar da ética do cristianismo, da moral, mas as outras religiões também têm ética. Mas a única coisa que difere o cristianismo de todas as outras religiões é que você tem que ser alguém inválido, alguém que não é merecedor para ser aceito. No cristianismo você não precisa ser perfeito, pelo contrário, você tem que reconhecer que você é falho, reconhecer que não é por você, não é por mérito próprio, mas é graça, é favor merecida por Ele. É isso que difere o cristianismo. Pessoas imperfeitas como eu e você, mas que encontram no Deus perfeito a salvação. E isso é Páscoa. Quando eu e você, seres humanos falhos, que não vão parar de pecar nesse mundo, não, nós continuaremos pecando. Nós estamos lutando contra o pecado, mas que a partir do sacrifício de um homem perfeito, um Deus perfeito, o Cordeiro vivo de Deus, nós encontramos redenção e somos salvos, não por nós, mas por Ele. De maneira que quando Deus olha lá do céu agora, Ele não vê eu e você, mas Ele vê Jesus na cruz do Calvário pagando o preço por mim e por você. Isso é Páscoa. É quando seres humanos como nós falhos são amados por um Deus eterno, poderoso, mas que nos ama de tal maneira, com um amor ágape, um amor incondicional, a ponto de dar o seu Filho por mim e por você. Que você entenda que a Páscoa não é sobre coelho, não é sobre chocolate, mas é sobre um Cordeiro que derramou sangue por mim e por você, e por isso nós estamos aqui. Comemore a Páscoa, dê chocolate aos seus filhos, mas não esqueça que o significado da Páscoa não é isso. O significado da Páscoa é quando Deus perfeito amou o mundo, deu seu Filho e nos salvou.
Coloque de pé nessa noite. Eu não sei se você, durante o seu dia, você teve tempo de agradecer a Deus por esse sacrifício. Eu não sei se durante o seu dia você pôde se recordar desse sacrifício de Jesus na cruz. Porque as mídias sociais, a mídia televisiva muitas vezes tenta esconder o real significado da Páscoa em prol de um mercantilismo, de um capitalismo, de uma venda de chocolate. Mas hoje, após essa palavra, que não é bonita, mas a mensagem da cruz, ela é de sangue, mas ela é também de amor. Você tem a oportunidade de você falar com Deus e agradecer a Ele. Falar assim: Senhor, talvez até aqui eu não fui grato ao Senhor pelo teu sacrifício na cruz, mas hoje, Senhor, eu quero dizer ao Senhor: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não merecia, mas o Senhor morreu por mim. Feche teus olhos, começa a falar com Ele nessa noite. Começa a falar com Ele palavras de agradecimento. Começa a reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Você é falho, você não é merecedor, mas mesmo assim Ele morreu por você, Ele sacrificou por você. Oh Senhor, nós não somos merecedores, ó Pai. Nós somos falhos diante do Senhor. Nós pecamos no nosso pensar, no nosso falar, no nosso ouvir. Tantas vezes pecamos inconscientemente, Senhor Deus, nos nossos pensamentos. Oh Pai, tantas vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós, do teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Quantas vezes nós somos ingratos. Passamos o dia todo lembrando de tantas coisas. Nós temos uma mente tão fraca para lembrar das bênçãos que nós recebemos. Nós só nos lembramos das lutas, das cicatrizes. Oh Pai, mas nessa noite nós queremos dizer ao Senhor que nós nos lembramos do teu sacrifício na cruz. Nós nos lembramos, ó Pai, que um dia o Senhor se entregou por nós, quando nós estávamos condenados nos nossos pecados, quando o nosso destino era a morte. Oh Pai, nós não éramos merecedores, a cruz não era sua, a cruz era nossa. Nós somos como Barrabás, ó Pai, pessoas que pecaram contra o Senhor, mas que o Senhor está morrendo, um inocente em nosso lugar, ó Pai, o Senhor morreu por nós. Oh Senhor, nos ajuda a reconhecer esse sacrifício, ó Pai. Nos ajuda a ser gratos, ó Pai, por esse sacrifício, Senhor. Oh Pai, o Senhor sofreu todas aquelas dores da cruz, ó Pai. Cada chicotada. O Senhor carregou aquela cruz pesada, para que não era somente o peso do madeiro, mas era o peso do meu pecado, Senhor. Era o peso do pecado de cada um aqui, ó Pai. Naquela cruz, ó Pai, o Senhor foi pregado, o seu sangue foi aspergido naquela cruz, para que hoje nós, Pai, pudéssemos estar aqui e nós pudéssemos alcançar perdão através desse sangue, ó Pai. Se lá no Egito um cordeiro foi sacrificado, oh Pai, agora o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado, e através desse sangue, ó Pai, nós alcançamos a redenção. Através desse sangue nós temos paz com o Senhor. Através desse sangue nós temos uma esperança, Pai, de um futuro melhor. Oh Pai, através desse sangue nós alcançamos a vida eterna, de maneira que o mundo aqui não é o fim. Oh Pai, mas a nossa vida começa na eternidade com o Senhor, oh Pai. Oh Pai, nos ajuda, Pai, a reconhecer isso, Senhor. Nos ajuda a reconhecer o teu sacrifício, Senhor. Oh Pai. Oh Senhor, eu creio que o teu Espírito Santo está aqui essa noite, Senhor Deus. O Espírito Santo está tocando no coração de pessoas aqui, ó Pai. Pessoas talvez que até aqui, ó Pai, estiveram longe dos caminhos do Senhor. Pessoas que talvez até aqui, ó Pai, não reconheciam que o Senhor, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Mas hoje à noite, ó Pai, do Senhor encontrar elas. Hoje à noite do teu sangue alcançar essas pessoas, ó Pai. Oh Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor morreu por nós, ó Pai. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu sangue derramado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama com amor incondicional, ó Pai. Oh Pai, que nós possamos enxergar o nosso valor, ó Pai.
pois nós valemos um Deus crucificado. Nos ajuda a reconhecer isso, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém. E amém. E amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Uma frase que eu sempre falo do C.S. Lewis, aquele de Santo Agostinho, é que ele diz assim: quer saber o seu valor? Olhe para a cruz, você vale um Deus crucificado. Toda vez que você achar que você não tem valor, que você é desprezado, olhe para a cruz e lembre que você vale um Deus crucificado. Amém? Estenda suas mãos para cá. O amor de Deus Pai, esse amor incondicional, a maior mensagem de amor que o mundo já viu, que foi expressada na cruz do Calvário. Que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, esse favor imerecido, essa graça que nos alcança mesmo não sendo merecedores, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a volta de Cristo. Todos digam amém. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você tem valor, Jesus morreu por você. Aleluia. Lembrar os irmãos que quarta-feira nós temos estudo bíblico, amém? Quarta-feira nós temos estudo. Irmãos, nós vamos fazer o sorteio da sexta. Quem quiser aguardar para ver o sorteio, tá bom? Vamos só preparar as numéricas. Pedro, pode filmar pra gente.